Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Competência e Empregabilidade. Programa este exibido pela IES-TV, TV Profissão, também exibido no Facebook e YouTube na Escola Superior de Educação. Programa que nós exibimos todas as segundas-feiras às 17h15. Importante, os nossos telespectadores, nossos egressos, nossos polos de apoio presencial. Esse programa vai estar disponível lá no YouTube. Caso você não tenha tempo ou gostou desse programa, quer indicar para algum outro amigo seu, indico que você coloque o nosso programa lá no Facebook. Só entrar lá, digitar, trabalhar competência e empregabilidade e a gente vai trabalhar sobre o tema. O tema hoje nós vamos trabalhar sobre as tradições religiosas e abrangência social e filosófica. E para isso a gente sempre conta com ilustres convidados. Nossos convidados são sempre o que de fato fazem a diferença nesse programa, porque trabalhar questões religiosas, trabalhar as tradições religiosas dentro de todo um cenário, é sempre bacana a gente de fato trazer alguém que vem aqui e valide esse processo, porque como é que valida? Na verdade a gente trabalha as questões junto com o tema com um especialista na área. Também temos hoje aqui no nosso programa convidados super especiais. Nossos alunos, que eu sempre digo, sempre tem um convidado, que são os egressos. Os egressos, de fato, são vocês aí na ponta que validam todo esse processo. Egresso, a grande joia que uma instituição de ensino pode ter. Mas egresso também, joia precisa ser lapidada. E por isso nós sempre temos aqui os grandes lapidadores de joia. E hoje eu tenho a honra de ter comigo aqui nos estúdios o professor Adriano, um grande lapidador de joias, né, professor Adriano? Olá, professor Sidney, muito obrigado. Muito obrigado pelas palavras. É sempre uma alegria estar aqui para participar do programa Competência e Empregabilidade. Hoje para falar um pouquinho das tradições religiosas, a importância, a abrangência dessas tradições, tanto do ponto de vista social, como sob a perspectiva filosófica, junto com outros convidados que daqui a pouquinho nós vamos apresentar, eles também vão fazer suas apresentações. Particularmente, eu sempre gosto de enfatizar, sempre que vem o programa Competência e Empregabilidade, a minha alegria de participar desse programa, porque o programa ele sempre traz informações muito relevantes para contribuir de maneira muito específica para a nossa sociedade. Então, os temas que o programa aborda, os convidados, a reflexão que é feita é sempre uma reflexão muito proveitosa, muito rica, com muita contribuição significativa para os nossos telespectadores. Por isso é sempre muito bom estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Como o professor Sidney já falou, já participei de outros programas. Certamente alguns telespectadores já me conhecem, mas só para destacar, eu trabalho no Centro Universitário Internacional Uninter, na área de Humanidade, tenho formação em Teologia, graduação, mestrado e doutorado, e também eu tenho formação na área do Direito, né? Então, participo com o professor Sidney, às vezes, de temas transversais aí para a gente conversar. Então, muito obrigado mais uma vez. O programa certamente será, como sempre, muito, muito bom. Eu sempre digo assim, a gente aqui como mediador, a gente sempre vai pegando falas, né? E na fala do professor aqui na abertura, o professor falou, me chamou a atenção sobre a questão das reflexões. E, na verdade, a gente sempre sai de um programa como esse fazendo várias reflexões. Reflexões essas que têm um poder, que eu digo assim, de convencimento ou talvez de conhecimento, porque as reflexões fazem com que a gente, no dia a dia, aí dentro das profissões, do próprio tema competência e empregabilidade, então muitas vezes temos que refletir que certos conhecimentos a gente vai adquirir com o passar do tempo e com um programa como esse, porque quando a gente vai trabalhar tradições religiosas, quais são essas tradições? De que meio? Quais as abrangências? Aonde que estão inseridos todos os processos? E para isso, gostaria que colocasse na tela os nossos convidados. Temos a honra de ter aqui conosco hoje o professor Raimundo Nonato, mestre em Ciência da Religião. Nós temos também aqui a Alessandra, que é egressa do curso de Licenciatura em Ciência da Religião. E
como eu sempre trago, tudo isso é possível, tudo isso a gente faz acontecer, mas a gente precisa sempre ter lá na ponta alguém que de fato valide isso com a gente. E a gente sempre traz um polo, que o polo são os grandes parceiros. Hoje, falando em polo, estamos aí com mais de 750 polos no Brasil e temos mais de 25 polos no exterior. E no dia de hoje temos a Marlene, que é a consultora de captação e retenção do Polo SIC, que fica aqui na cidade industrial de Curitiba. Sejam todos bem-vindos. Professor Raimundo, seja bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer estar nessa conversa, uma conversa muito importante. Achei muito interessante quando recebi a temática, porque é um tema muito abrangente, como o professor Adriano mencionou, poderíamos dizer que é um tema transversal, pois atinge como o eixo principal aqui, trata-se de religião, mas está relacionado à sociedade, relacionado a vários aspectos que abrange esse entendimento de sociedade. Então, tratar desse assunto pensando nessa temática de empregabilidade, relacionando isso, né, com os conhecimentos que impacta a pessoa, o cidadão, de maneira plena, de maneira indelével, né? Não tem como você fugir e não ser impactado pela perspectiva da religião, que é uma realidade presente em todas as micros e macros sociedades. Então, estou muito contente. Este tema da religião é um tema que me soa como algo muito positivo nos dias atuais, nos debates. A minha formação inicial é em teologia, tenho graduação e mestrado em teologia, mas fui fazer uma pós em sociologia e filosofia e tive contato com alguns temas da religião. Isso me levou ao mestrado em ciência da religião. Então, estou bem contente em estar aqui com o professor Adriano, onde já tive outras oportunidades de estar conversando na mesma mesa, e também quero manifestar a minha alegria de estar com os egressos e com você que está mediando, professor Sidney. Então, muito obrigado por este tempo, esta conversa, para esse diálogo. Nós que agradecemos, professor. Alessandra, você é uma egressa do curso de licenciatura em Ciência da Religião. De onde você está falando e quando é que você se formou? Boa tarde, professores. Eu me formei, eu sou de São Paulo, capital. Eu me formei em 2022, assim, da religião, e logo em seguida após, também na Uninter, de História e Cultura Afro-Brasileira. E atualmente eu estou fazendo antropologia para si mesmo, para depois a minha linha de pesquisa, que é a antropologia da religião, ligada a ritos fúnebres e os seus rituais, né? O que vem no momento em que a pessoa se vai, mas com ênfase na vida que ela teve, entendeu? Porque o rito fúnebre em si, ele traz uma particularidade que é como se fosse uma derradeira sua filosofia de vida final, né? Então, normalmente, em todas as religiões haverá um rito, né? Um ritual, e ela se destinará à filosofia que a pessoa em vida adotou pela sua existência, né? Muito bem, então a gente tem ali o ato, você aí egressa 2 vezes, né? Já numa graduação, uma pós-graduação, e você já tem as tradições religiosas no período vida e pós-vida, né? Entre os ritos fúnebres aí, e a gente vê muito isso porque cada religião ou cada situação exige um rito com relação
a esse momento, que é o momento da despedida ou muitas vezes da passagem, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais tarde. Marlene, muito obrigado, seja bem-vinda. Conte um pouquinho de você. Olá a todos, boa tarde. Boa tarde a todos que estão assistindo. É uma alegria compartilhar esse momento com todos, né? Eu trabalho já há 9 anos na Uninter, há 6 anos atuo aqui na cidade industrial de Curitiba e eu trabalho, a minha formação é na área de letras, português e inglês, também em pedagogia e atualmente eu estou engajada no curso de design, que é uma área também que eu gosto bastante. E aqui no Polo a gente faz todo o acompanhamento do aluno, né? Desde que ele entra até a saída dele. E a gente acompanha muito, né? Trazendo para essa parte assim dos cursos relacionados principalmente às tradições religiosas, a gente consegue acompanhar assim a saída do aluno aqui e a atuação dele, né? Tanto em ONGs como em projetos, já que eles atuam dentro das próprias igrejas. Então, são experiências bem interessantes que temos encontrado aqui dia a dia. Muito bem, eu sempre digo assim, Marlene, que de fato vocês que estão aí na ponta, quando a gente trata da relação aluno e polo, o papel que você desenvolve é super importante, porque enquanto nós estamos aqui, hoje somos mais de 1.600 funcionários, mas são atividades que envolvem toda a academia de uma forma na prestação de serviço. Mas o aluno, quando chega, vocês são aí no polo e esse papel que vocês desenvolvem com o aluno é fundamental porque é um resgate que a gente, às vezes, não temos como fazer a parte presencial. Então, eu sempre digo assim, polo de apoio presencial é o nosso braço aí mediante quando o aluno chega, seja no ato da matrícula, seja no ato das dúvidas, que normalmente o aluno ou procura tutoria, mas tem sempre o papel do polo. Muito obrigado mais uma vez por estar conosco aqui. É sempre bom ter um polo, que como eu disse na abertura do programa, são 750 polos, a gente procura sempre no programa trazer um polo. E quando você traz um polo e a pessoa vem e nos coloca do seu papel, da importância, porque muitas vezes a pessoa fala, e o polo faz o quê? O polo realmente está lá para atender, para fazer, para estar, o polo está junto no dia a dia. Professor Adriano, tradições religiosas, abrangência social, respeito às diferenças, como é que a gente trabalha tudo isso? Perfeito, professor Sidney. Quero, antes de começar a responder a sua pergunta, deixar registrado também minha felicidade de estar aqui juntamente com o professor Raimundo Nonato, ele destacou, já estivemos em outras ocasiões, a Marlene, do Polo SIC, e também a Alessandra, nossa aluna egressa. Esse espaço, né, é sempre importante, sempre muito bom compartilhar esse espaço para a gente pensar, para a gente refletir juntos. Como pensar essa questão das tradições religiosas, a questão do aspecto social, a questão da diversidade, do respeito. Essa é uma questão, eu acho que assim, eu quero reputar aqui essa questão que o professor Sidney traz como um excelente ponto de partida para a gente começar a conversar. E por que faço isso? As tradições religiosas, essa questão da religião, e especialmente no contexto brasileiro, é um tema fundamental. Assim, nós não podemos ignorar a questão religiosa, o fenômeno religioso na sociedade brasileira, em especial na sociedade brasileira. E eu digo isso por quê? Porque por alguns motivos, mas eu vou citar 2 motivos que considero bastante fundamental. Primeiro, a sociedade brasileira ela é formada majoritariamente por pessoas religiosas, né? Então a gente tem hoje mais de 90% da sociedade brasileira são pessoas que pertencem a alguma tradição religiosa, né? E aí se a gente pensar mais da metade, mais de 60%, ou aproximadamente 60% da população brasileira pertence a uma tradição que é o cristianismo.
Mas a gente tem, então, as tradições religiosas de matriz africana, a gente tem o islamismo, o judaísmo, o budismo, a gente tem representantes das diversas tradições religiosas no nosso contexto brasileiro. Então, assim, numa sociedade com mais de 90% composta por pessoas religiosas, a religião exerce sim um papel fundamental. As tradições religiosas têm sim um papel relevante nesse contexto social. E aí, desde intervenções no campo social, contribuições no campo social, como a participação efetiva nas empresas, no mercado de trabalho. A própria religião é um espaço onde se tem um mercado de trabalho interessante, se a gente for pensar em diversos aspectos, mas só para citar no nosso caso, o turismo religioso, a questão do turismo religioso, que é um campo vasto. Um segundo motivo pelo qual eu reputo a religião um tema fundamental na sociedade brasileira é o fato de o legislador, na Constituição de 1988, estabelecer, colocar, trazer a religião para o texto magno da sociedade, que é a Constituição. Então nós vamos encontrar em alguns momentos, mas para citar o artigo 5º, inciso 6, inciso 6º, falando da liberdade religiosa, garantindo a liberdade religiosa, quer dizer, a questão da própria garantia da assistência religiosa, também um direito fundamental. Quer dizer, o legislador, ele garante, estabelece direitos fundamentais vinculados à questão religiosa, ou seja, sim, a religião é importante. E aí é fundamental a gente pensar, a partir desses dois aspectos que eu citei, tanto a presença, a população brasileira majoritariamente religiosa, como a presença da religião no texto constitucional, eu diria que é fundamental, eu diria que é necessário pensar, refletir sobre as tradições religiosas no nosso contexto. Não só é necessário refletir, como é necessário estudar sobre isso, Então, eu sempre digo assim, no passado a gente trabalha, você pensava assim, quando o professor traz ali o conceito, por exemplo, o cristianismo. Então você tinha um modelo de cristianismo, um modelo que o cara fazia filosofia, teologia, e era isso. E hoje a gente tem um campo de estudos que de repente, tanto esse estudo como tem uma abertura e, ao mesmo tempo, tem uma empregabilidade referente a esses processos dentro desse campo do estudo. Tanto é que nós temos aqui um mestre em ciência da religião, Uma pessoa que se dedicou, que conhece os cenários, que está no dia a dia ali, desenvolvendo suas atividades para entender esse contexto, para entender de que forma que essas tradições religiosas, elas têm interferência, elas têm uma ação no dia a dia. Professor Raimundo, fale um pouquinho para a gente mais sobre isso. Muito bom. O professor Adriano já fez um panorama para nós muito, muito interessante. Como uma outra formação minha é história, então eu gosto muito de relacionar a história com a religião, porque quando nós vamos olhar para as grandes civilizações, aí estamos falando de 4 ou 5 mil anos antes de Cristo, nós vamos perceber o quanto o aspecto religioso, o quanto o fenômeno que se expressa na sociedade e é responsável por orientar a governança, por orientar política, orientar comércio, enfim. Então, nós vamos perceber que a religião ela está presente no âmago do surgimento das sociedades, na organização das sociedades. Os processos sociais, que nós chamamos de nomadismo, seminomadismo, estão todos, a velocidade que eles caminharam está muito relacionado à concepções religiosas que cada uma dessas sociedades tiveram. Então, quando eu estava fazendo esse mestrado em ciência da religião, eu achei muito interessante porque a turma era muito diversa. Nós tínhamos o pessoal da medicina,
querendo fazer ciência da religião para compreender o fenômeno da cura, para relacionar a recuperação do paciente com a sua fé, né? Hoje, pesquisas aí estão surgindo dizendo que a religião ou relacionamento do religioso com o fenômeno da fé tem impacto da sua qualidade de vida. Então, eu tinha o pessoal também da arquitetura querendo compreender como é que a nossa concepção de espaço a partir do pensamento religioso. Então, a religião ela está presente em como nós concebemos a realidade, né? Isso é um fato. Nós concebemos a realidade muito influenciado pela nossa leitura, pela nossa perspectiva religiosa. Então, se isso é tão importante, pensando especialmente na questão de profissões, como é que a religião ela lança algumas perspectivas para a profissão. O João Batista Libânio, que era um religioso, mas também um educador brasileiro, já partiu, ele escreveu um artigo há alguns anos atrás falando sobre a origem da ética ocidental. E aí ele então pega 3 matrizes importantes para a formação daquilo que nós temos como concepção ética. Ele pega o judaísmo, dando a sua contribuição através do Decálogo, ele pega a cultura romana, dando uma base muito importante na questão do direito, pega os gregos e depois relaciona isso com o cristianismo. E o que percebemos é que como nós enxergamos a ética, como nós percebemos os valores, os comportamentos, estão diretamente relacionados com essas grandes contribuições, e no meio dessas contribuições nós temos 2 matrizes importantes religiosas, né, que contribuem para como que nós pensamos sociedade. Então, olhando para a nossa história como brasileiros, né, desde o princípio nós temos o surgimento da sociedade após os indígenas que já possuíam suas matrizes religiosas, e não apenas uma, né, mas diversas. Mas quando o cristianismo chega no Brasil, ele dialoga tanto com essa matriz religiosa, mas também com outras que logo estarão se relacionando. O próprio cristianismo de matriz protestante logo passará a ter um relacionamento direto com a formação religiosa do Brasil, o candomblé, a Umbanda com a vinda, né, dos escravos para o Brasil, com isso também o islamismo fortemente na Bahia vai passar a ter uma influência muito forte sobre vários aspectos da nossa formação de sociedade. Então, isso nos leva para uma perspectiva do diálogo, né? Porque a nossa formação como sociedade brasileira, ela está sedimentada a partir dessas várias matrizes, né? Essas formas de pensar a sociedade, de pensar a realidade. Isso é que é extremamente importante nós pensarmos a religião, como disse Peter Berger, eu acho que ele deu uma contribuição muito grande para nós aí, pensando que a sociedade, como nós a compreendemos, ela é forjada, ela é formada a partir de referenciais que nós vamos adquirindo na nossa vida. Então, ele num diálogo, numa conversa sobre a instituição, como que uma instituição é formada. Então, ele vai dizer, ela é formada a partir do lugar que cada um está atendendo aos seus anseios, seus desejos. Então, respondendo ou apontando para essa provocação do professor Sidney, da ideia de diversidade, de respeito, a religião ela deve ser um elemento extremamente importante de construir essas pontes de nós vivermos em sociedade, respeitando, porque nós temos toda esse arcabouço histórico de não apenas uma matriz religiosa, não apenas uma tradição religiosa contribuiu para a formação deste país, para a formação de quem nós somos, de como nós nos compreendemos, né?
mas, na verdade, nós temos uma riqueza muito grande naquilo que faz nós sermos quem somos como sociedade, como cidadãos. E eu acho que o senhor traz dentro da sua fala, eu sempre falo assim, quando o senhor fala dialogando, então eu acho que, de fato, essas tradições religiosas hoje, o diálogo é mais presente, né, professor? Sem dúvida, professor Sidney, eu acho que nós avançamos, né, em termos de civilização e com esse avanço civilizatório, nós avançamos também em termos de diálogo, né, de concepção de diálogo, de compreensão de experiência religiosa, de respeito, né, à experiência do outro. Nós vivemos um contexto, a gente pensar que, especialmente no Ocidente, aí quando a gente pensar no cristianismo, a gente pode pensar no contexto no mundo ocidental. O professor Raimundo Nonato é historiador também, então se eu falar qualquer bobagem ele vai me corrigir, não tem nenhum problema. Mas quando nós pensamos especialmente no contexto ocidental, pelo menos até o século XV, o cristianismo definiu as coisas, decidiu, deu as cartas. O cristianismo decidia o que era verdade e o que não era no mundo ocidental, pelo menos até o século XV. A partir da Reforma Protestante, que é um evento de natureza religiosa, mas não apenas, tanto que tem esse impacto, quando nós temos o acontecimento, então, Reforma Protestante, no século XVI, nós vamos ter aí uma virada de paradigma, né? Então, a gente sai um pouco a gente começa a sair daquele teocentrismo, ou seja, no Ocidente tudo gira em torno de Deus e esse Deus cristão, e aí a gente começa a avançar para um certo antropocentrismo, ou seja, há um processo de desvinculação da religião. A política, a filosofia, a ciência, ela vai começar a, de certa forma, assim, buscar uma autonomia em relação à religião. A filosofia quer definir a sua vida sem a presença da religião. A ciência da mesma forma, a medicina da mesma forma, quer dizer, há uma fragmentação, né, daquilo que antes era basicamente a questão religiosa, agora as outras áreas de conhecimento vão buscar autonomia. E a gente chega definitivamente a partir da reforma. O próprio Lutero é alguém que quer ler a Bíblia e quer interpretar, ele não quer que alguém interprete para ele, não quer que alguém diga para ele o que significa aquele texto. Ele quer ter a autonomia de ler e compreender e fazer a sua interpretação. E é exatamente esse movimento que vai, então, gerar uma série de outros movimentos de luta por liberdade, por autonomia, e aí nós vamos chegar na nossa realidade hoje, que é exatamente essa realidade que o professor Sidney trouxe, que o professor Raimundo Nonato já destacou. Uma realidade hoje em que o diálogo, o respeito, não é mais um elemento secundário da sociedade, né? O diálogo e o respeito, quando a gente fala em diversos aspectos, mas aqui especificamente da questão religiosa, o diálogo é um elemento constitutivo da nossa sociedade. O diálogo, o respeito, a experiência religiosa do outro é hoje um elemento que constitui a sociedade, que constitui o Estado, que constitui a democracia. Nós não temos possibilidade de conceber uma democracia sólida, uma sociedade sólida, forte, sem compreender e dizer assim, sem efetivamente respeitar a experiência religiosa do outro, que é sempre uma experiência religiosa, na medida em que ela não interfere no seu direito, é sempre uma experiência legítima. Por isso precisa ser respeitada. E precisa ser respeitada e temos que refletir sobre os nossos deveres enquanto cidadãos e enquanto religiosos. E aí, Alessandra, você, o professor Raimundo,
ele, na sua fala, ele colocou que dentro do seu processo de pesquisa, dentro lá dos seus estudos, ele, em algum momento, ele estava, o mestrado dele ele era composto por pessoas da área da saúde, da área da arquitetura. E você, em que momento que o curso da Ciência da Religião despertou interesse na sua pessoa e qual era o seu objetivo nesse momento pela busca por esse curso? Professor, eu sempre fui encantada pela diversidade que nós temos das religiões, né? Eu acho que isso é algo riquíssimo, principalmente no Brasil, que existe essa possibilidade, né, de cada um exercer a sua fé. Isso é fundamental. E a Uninter propõe isso com esse curso, então ela é abrangente. A minha linha de pesquisa realmente é ritos, né, e rituais fúnebres. Aí entra nessa parte que o professor Raimundo falou, da história, né, porque se a gente for pegar também um historiador, que o livro dele é muito bom, que é o João José Reis, vem dessa parte também que houve na Bahia, né, uma revolta, por assim dizer, quando foram fechados os cemitérios, iam ser mudados. Então, aquilo se tornou algo em impasse, porque precisava-se dar um destino aos mortos. Então, quando você parte para estudar essa parte da religião, na realidade você não estuda a morte, né? Que é o que as pessoas falam, vai se estudar a morte? Não, você vai estudar a vida. O que aquela pessoa conduziu, como ela se conduziu, como a sociedade foi formada, o que a levou ao pertencimento, né? Que é o que a gente tanto, Durkheim fala muito isso, de se pertencer a uma comunidade, a uma sociedade, ela se forma. E aproveitando que o professor Adriano falou, né, da diversidade, o melhor que a gente se encanta no estudo da religião, para mim, é que você tem as similaridades, né? Então, em cada religião, você vai encontrar um pouquinho da outra. Quando você consegue perceber essas similaridades, você vai vendo que uma se liga à outra. Um exemplo que nós temos da cultura, né, do cristianismo, quando você pega Nossa Senhora Santana, e no mesmo dia, na tradição iorubá, também é o dia de Nanã, e na sociedade é comemorado o Dia dos Avós. Então, você percebe-se que cada um está correlacionado com o outro, cada um na sua particularidade, mas com as similaridades, principalmente de cores. Você vai perceber as cores que cada um tem, as datas, o que aquilo simboliza. Então, essa é a parte mais cativante, mais encantadora das ciências da religião, e que foi o que o curso pôde proporcionar, né? Ele tanto pôde, que agora eu estou indo para a área da Nós tivemos um probleminha ali no final, mas eu já volto com você. Para dar continuidade nesse estudo, nessa área, e eu acho que isso é fundamental. Muito bem, eu acho que você, de fato, você procurou uma linha, está dentro desse segmento, e é interessante que você traz para muitos algo que é desconhecido, né? Porque a gente trabalhar a questão religiosa, eu até brincava aqui com o professor, a gente tem sempre uma visão das ações, dos acontecimentos, da geolocalização. Eu até falava que a questão a gente tem uma noção que as matrizes africanas, elas estão sempre, a maior concentração é na Bahia. E pelo contrário, a maior concentração é no estado do Rio Grande do Sul. É só um dado. Mas eu queria falar para você assim, Marlene, quando a gente trabalha a questão dos ritos, a gente também trabalha a questão
do sentimento daquela família. E eu acho bacana que determinados ritos que pertencem àquela família, e quando a gente falou a questão do diálogo, você acaba envolvendo toda a sociedade, os amigos em comum, porque nem sempre dentro de um rito, nem sempre dentro de um ato religioso, nós temos que todo mundo faça parte daquele mesmo processo, mas é questão do respeito. Mas a gente já vai voltar lá, eu quero voltar com a Marlene. Marlene, o que a gente percebeu aqui, a gente está dentro de um contexto falando sobre as religiões. Dentro do polo, você tem essa diversidade também, né? Você tem essa diversidade aí dos nossos alunos. Isso é muito interessante. Como é que no dia a dia isso dá para perceber isso? As pessoas no ato as pessoas, porque antigamente as pessoas tinham muito medo de falar, eu pertenço a determinada religião, eu faço parte de tudo isso. O aluno hoje ele já chega, ele já se impõe, ele diz da onde que ele qual é o grupo que ele pertence. Isso acontece com frequência no seu polo? Isso se trabalha essa questão da religião também no polo? A gente percebe uma liberdade maior atualmente, né? Então, o aluno, para todos os cursos, eles chegam no polo, eles têm uma ansiedade em adquirir um curso para formação. Mas o que a gente percebe, principalmente com o aluno que busca, por exemplo, a teologia, ele quer um autoconhecimento que não é só para ele ter uma formação, mas para ele compartilhar com a comunidade, né? Então, esse é um diferencial, já é um indivíduo que procura entender mais essa existência e ter uma finalidade. Então, essa graduação dele já é para uma aplicação em termos assim sociais, né? Então, é muito além assim de fazer só um curso em benefício próprio, né? E é interessante a gente perceber que normalmente esse aluno, ele mais voltado para as questões religiosas, ele já traz consigo essa vontade de atuar, de buscar, né, exercer esse papel, porque assim a gente tem hoje em dia, né, uma outra situação pós-pandemia. Então é um mundo que apresenta assim mais conflitos, mais situações difíceis do dia a dia, né? Então assim nós temos uma procura muito maior atualmente pelos cursos nessas áreas de teologia, por conta desses acontecimentos que nós tivemos, né? Então, esse indivíduo, ele quer entender mais, né, sobre a existência, sobre o universo, né, essa existência de Deus, né, da palavra, os processos que ele vive, de onde vem tudo isso, né? Então, existem muitos questionamentos que esses indivíduos buscam conhecer atualmente. O professor Raimundo Nonato, quando ele fez uso, né, da palavra, ele destacava a questão dos colegas, né, da área de medicina, que também faziam o curso. E eu me recordava de uma situação também, né, que quando eu fazia mestrado lá no Rio Grande do Sul, tinha uma disciplina que era aberta para colegas de outros cursos, e metodologia do ensino superior. Então tinha colegas de vários cursos, e um dos colegas, ele fazia doutorado em medicina, né? E a área de pesquisa dele era a oncologia. E aí nós conversávamos um dia, e ele falava assim: Adriano, eu não sei explicar, né? Não sei explicar, mas os meus pacientes, ele fala, os meus pacientes com doença oncológica, aqueles que têm religião, que confessam uma determinada tradição religiosa, independente de qual seja essa religião, eles apresentam mais força diante da doença, diante da enfermidade. Eles apresentam mais entusiasmo, mais otimismo, eles têm mais convicção de que eles vão vencer, e etc. Os meus pacientes que não têm, eles acabam não enfrentando aquele problema com tanto otimismo. E ele falava que essa era uma das razões pelas quais ele tinha interesse por estudar a religião, por compreender o fenômeno religioso.
E aí, essa questão, para o nosso telespectador compreender, professor Sidney, a gente está no âmbito aqui da discussão da religião e da espiritualidade, que é uma área que vem avançando muito. Hoje isso é muito presente, as instituições têm, geralmente, né, nos seus quadros, um capelão, uma pessoa que vai auxiliar, que vai ajudar, né, na orientação religiosa. E pensando nesse aspecto profissional também, eu gostaria de ouvir um pouquinho, né, talvez tanto o professor Raimundo Nonato, como também a nossa aluna egressa, Alessandra, né, a Alessandra, falar um pouquinho, porque tanto inclusive a pesquisa, a Alessandra já destacou essa questão do rito fúnebre, né, que é algo muito presente na sociedade. Né? E eu gostei da observação que ela fala, né? Assim, você não está estudando necessariamente a morte, mas a vida. E o que se está ali, quando se está diante de um rito fúnebre, é uma reflexão de fato sobre a vida da pessoa. É interessante essa observação. Mas eu gostaria de ouvir um pouquinho o professor Raimundo Nonato também destacando mais um pouco sobre o nosso tema, falando um pouquinho sobre essa nossa reflexão. O professor estava pensando exatamente sobre o aspecto filosófico, né? Até agora nós temos conversado bastante sobre o aspecto mais social, né, da religião, o impacto da compreensão religiosa na sociedade, mas um aspecto extremamente importante que também linka, também se relaciona com tudo que a gente está falando é o aspecto filosófico da religião. Porque qualquer que seja a nossa base de orientação, de educação, de formação, existe um elemento que nós buscamos responder sobre o sentido da vida, né? Essa é um anseio que todos nós temos de ter algo mínimo que nos oriente a respeito da vida, qual o sentido, né? Aquelas perguntas clássicas da filosofia em termos da existência. Quando nós olhamos aí para a história do pensamento ocidental e a história do pensamento filosófico, nós vamos perceber que as perguntas ligadas à existência, à questão existencial, elas são as perguntas que mais geram buscas, incômodos nas pessoas de modo geral. Nós temos uma linha da filosofia chamada de existencialista, né? Temos filósofos muito conhecidos aí, como Søren Kierkegaard, que dialogou muito com a filosofia e a religião. Então, nós temos o Schleiermacher, que escreveu um livro sobre religião, linkando aí, relacionando filosofia, religião e teologia, né? Enfim. Essa eu acho que é uma questão importante, e a pesquisa da Alessandra eu achei muito interessante, porque durante muito tempo você tinha, por exemplo, na psicologia, uma distância da religião, porque a religião trataria da questão da alma de uma forma não fenomenológica, mas de uma perspectiva teológica. E é muito interessante ver a mudança que está ocorrendo, por exemplo, no campo da psicologia, onde a teoria ou as teorias psicológicas estão compreendendo que não dá de estudar o fenômeno da doença emocional, psíquica, sem compreender as relações fenomenológicas com a religião. Então, essa é uma questão extremamente importante que se observa em vários campos do conhecimento, em vários campos dos saberes, que está aí diante de nós, os saberes percebendo que a religião, a compreensão da religião, desse campo, né, como o Eliade lá, aquele famoso, né,
sociólogo, antropológico aí na área da religião, ele divide, né, aí a ideia do profano e do sagrado e coloca isso como o centro da religião. Então, quando a colega aqui, a Alessandra, não é isso? Trabalha a questão aí do luto, né? Hoje o luto é um assunto extremamente importante, por exemplo, da psicologia. E buscando estudar o luto, como que a religião auxilia aí a psicologia, por exemplo, a compreender como que a pessoa reage diante desse fenômeno que é a morte, né? Ô, Alessandra, acho que a pergunta do professor foi direcionada para você. Como é que a pessoa reage nesse luto aí? Exatamente. A gente teve uma percepção muito grande disso, infelizmente, com a pandemia, né? Que foi, infelizmente, as pessoas não puderam se despedir, homenagear, porque não é o despedir de uma pessoa, na realidade você vai homenagear o seu ente querido, né? Você vai prestar a ele, de alguma forma, em cada religião, né? Nós temos, se for no México, a gente tem aquela tradicional que eles dão comida aos mortos, né? Festival do Dia dos Mortos. Também temos essa prática nas religiões, ou seja, o que for. Então, isso ameniza para quem fica. Aquela despedida, aquela homenagem, seus últimos minutos, é um alento para quem fica. Então, quando isso é retirado, quando você não pode vivenciar essa parte, é como se faltasse algo além. O que eu não pude prestar para aquele meu querido que se foi, aquele meu ente que fez parte por tanto tempo da nossa égora, do nosso seio familiar, do nosso convívio. Então, isso ficou muito marcado. E aí que percebe que, dependendo de qual for o seu dogma religioso, o seu culto, que você professe, é uma só, né? Eu costumo dizer que a vida ela nos separa, mas a morte nos iguala. Então, quando há esse último suspiro, o findar de um coração, né? Bater, todo mundo mesmo é um sentimento maior. Então, isso é exposto no ritual. Por isso que o rito fúnebre, ele é muito importante. Ele é a trajetória até ali de uma pessoa, parte de uma cidade que compartilhou das mesmas crenças, das mesmas fé, das mesmas sensações, né? E isso se predomina no luto. Todo mundo sempre irá sentir a partida de um ser, independente do que ele acredite. Se findou a vida naquele momento, se haverá uma nova existência, vai cultuar a ancestralidade, como nas tradições de matriz africanas. Então, isso é a todas. Isso é uma particularidade em todas as religiões e as suas similaridades, né? Então, isso é o que faz bonito essa parte da religião, a sua homenagem e como você viu até aqui a sua existência. Então, é isso que nos faz, né? Ele age, como diz o professor, ele falava, né, que toda festa litúrgica, ele representa uma ritualização de um evento sagrado. E isso você se vê em todos os momentos, em todas as crenças. Por isso que a diversidade religiosa ela é fundamental. E é muito forte quando você traz a vida nos separa e a morte que nos une. Então, é bem presente tudo isso, né? E o nosso tempo também é esse. A conversa é boa, o papo é bom, o assunto rende e não chega o tempo necessário que gostaríamos para falar um pouquinho mais sobre o assunto. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim
E agora eu quero voltar lá para fazer suas considerações finais aí, 2 minutinhos para cada um. Marlene, suas colocações finais, por favor. Agradeço a todos pelo convite, pela oportunidade. Com certeza um tema extremamente importante, né? Nós não vivemos só o mundo físico, né? Com certeza existe algo muito além e isso nos torna melhor a cada dia, né? A gente pode perceber no nosso, como foi dito aqui, no nosso diálogo, a gente percebe isso quando a gente busca algo além, né? Então estamos à disposição, continuamos aqui no Polo para ajudar todos que precisarem desse apoio. Marlene, só deixa eu fazer uma correção. Acho que a vida nos separa e a morte nos iguala. É isso que você falou, né? 2 minutinhos para suas considerações. Acho que é a Alessandra. Isso. Perdão, é a Alessandra. Perfeito, professor. Exatamente. A vida ela nos separa e a morte nos iguala, porque todos nós vamos, independente de qual é a ritualística, né, que vai ser definida no momento, e essa egrégora que cada um tem no seu decorrer de vida. Então, este momento é único. Então, vamos nos compadecer de quem fica sem poder dar um destino aos seus mortos, prestar a sua homenagem. Mas eu acho que, acima de tudo, no mesmo momento fúnebre, você pode ver que todas as pessoas, independente de qual for o seu culto religioso, se unem. Então, isso é muito importante. Há um respeito naquele momento, o que é fundamental. E esse mesmo respeito da diversidade nós precisamos ter em todos os momentos. Eu agradeço muito a participação, estou muito honrada e muito feliz. Muito obrigada. Ô, professor Raimundo, confesso que eu queria falar um pouco mais com o senhor e já vou deixar um convite de prontidão aqui para que o senhor volte no outro momento, porque acho que a sua contribuição ela é muito importante nesse momento e esse programa, de fato, ele sempre tem que trazer a expectativa, a gente sempre tem que trazer a realidade, mas de fato com fatos e verdades. Professor, muito obrigado, suas colocações. Muito obrigado, professor. Foi uma alegria estar junto aí com a egressa, com o nosso colega aqui do Polo, o professor Adriano, mais uma vez. E eu quero finalizar lendo uma citação de 2 pesquisadoras da área da religião, mas antes, uma observação. Quando nós falamos de diversidade e respeito, no âmbito da religião, nós não estamos pensando em anular a percepção individual que as pessoas têm de como a realidade é construída, a realidade religiosa, e como que elas expressam isso na vida, né? Então, pensando em respeito, em diversidade, isso não tira o espaço das pessoas viverem sua percepção individual religiosa, né? Essas pesquisadoras, elas dizem algo interessante. A religiosidade constrói um universo de reflexão todo especial na vida, seja individual ou social, por envolver um contrato em que o elemento esperança e sentido da vida são fundamentais para o desenvolvimento do ser humano em sua trajetória terrestre. Então, eu acho que isso é muito importante, tanto na perspectiva da religião com a sociologia, ou com o entendimento de sociedade, como essa relação mútua, né, da filosofia e da religião. Muito obrigado pelo espaço e por esse bate-papo muito gostoso. Professor Adriano, o tempo passa muito rápido, né, professor? De fato, professor Sidney, o tempo passa rápido, a conversa é boa, o tema é importante. E para finalizar também, eu quero fazer uma reflexão muito breve
nós iniciamos lá na introdução, eu destaquei que a população brasileira é majoritariamente religiosa. Ao longo da nossa conversa hoje, refletimos sobre a questão religiosa, sobre o respeito à diversidade religiosa, a importância do fenômeno religioso na sociedade e a presença desse fenômeno, né, nos diversos contextos sociais, filosóficos, na sociedade que vivemos. Mas eu só queria destacar que é importante também, professor Sidney e telespectadores, entender que na sociedade existem muitas pessoas que não têm nenhuma afinidade religiosa. E essas pessoas que não têm afinidade religiosa, elas não têm dignidade inferior a quem tem religião. Eu digo isso porque é sempre bom destacar nesse aspecto do respeito, a gente sempre fala, né? Respeite a religião do outro, respeite a experiência religiosa do outro, respeite a experiência não religiosa do outro, né? O respeito é fundamental nesse contexto, eu queria destacar isso e agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui participando desse momento juntamente com a Marlene, com a Alessandra, com o professor Raimundo Nonato, com o Sidney, com os nossos telespectadores. Muito, muito obrigado. Você que esteve conosco, esse programa, como eu disse no início, pode ser revisto lá no Facebook e pelo YouTube da Escola Superior de Educação. Termina aqui mais um Competência e Empregabilidade. Te vejo na próxima segunda.